Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um momento assim de altíssima tensão em Jerusalém, lá no capítulo 9 do livro de Esdras. Um momento chave, sem dúvida. Sim. E para guiar a gente, estamos usando comentários e notas das Bíblias de Estudo Roman e NAA e também um mapa histórico para ajudar a visualizar tudo. O que é ótimo para dar o contexto geográfico e temporal. Exato. E a nossa ideia aqui é ir além do que está na superfície, sabe? A gente quer entender a real profundidade da crise, a reação quase teatral do líder Esdras e o significado teológico por trás de tudo aquilo. Perfeito. Ok, vamos analisar isso. A cena começa logo depois de um momento de aparente tranquilidade. O povo voltou do exílio, o templo está sendo restabelecido, mas, de repente, os líderes da comunidade trazem uma denúncia chocante para Esdras. E é fundamental a gente entender esse cenário. Esdras tinha acabado de chegar, basicamente. Ele lidera um grupo de judeus de volta a Jerusalém por volta de 458 a.C. A segunda leva, né? Exato, a segunda leva. E a missão dele era muito clara: ensinar a lei de Deus. O capítulo 8, que vem antes, termina com essa vibe de gratidão, de leitura da lei. E aí o 9 começa com um soco no estômago. Um contraste brutal. Total. Ele descobre que a mesmíssima lei que ele veio ensinar estava sendo, assim, desobedecida em massa. E a denúncia que chega até ele, ali nos versículos 1 e 2, é muito específica. São os chefes que o procuram. Mas uma coisa me chamou a atenção no texto. Diz que os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Sim. Como a gente entende isso? Parece uma contradição. É um grupo de líderes denunciando o outro. Olha, essa é uma observação excelente. E aponta para a complexidade da coisa toda. Não é bem uma contradição. É mais provável que seja um sinal de uma fratura dentro da própria liderança. Ah, entendi. É possível que uma parte dessa elite, talvez a mais fiel à lei, tenha percebido o perigo e decidido expor tudo, mesmo que isso significasse denunciar os próprios colegas, sabe? Claro. Isso mostra que o problema era grave, então. Gravíssimo. Não era algo na margem da sociedade, estava no coração do poder. A transgressão era tão séria que gerou uma crise de consciência na própria liderança. E qual era essa transgressão exatamente? O texto fala que o povo, incluindo os sacerdotes e levitas, não se separou dos povos vizinhos e de suas abominações. Isso. E a lista de povos é quase um quem é quem dos inimigos históricos de Israel. Cananeus, heteus, fariseus, amonitas, moabitas. Exatamente. E a escolha desses nomes não é por acaso, né? Muitos desses povos nem existiam mais como nações naquela época. A lista tem uma função retórica. Para evocar a história. Perfeito. Evoca séculos de advertências da lei, principalmente de Deuteronômio. É como se Esdras dissesse: olha, estamos cometendo os mesmos erros de sempre. O problema central era o casamento com mulheres desses povos, o que levava a uma diluição da identidade. O texto usa uma frase que hoje em dia soa muito forte, né? A semente santa se misturou com a gente desses povos. O que essa expressão quer dizer de fato? É crucial a gente não ler isso com uma lente de questões raciais do século XXI. O que é fascinante aqui, e as notas ajudam muito, é que a ideia de semente santa não era sobre pureza étnica. E sim sobre o quê? Sobre consagração a um propósito. A ideia de que Israel foi separado por Deus para ser um povo distinto, com uma vocação. A grande ameaça não era o sangue estrangeiro, mas a assimilação cultural e principalmente religiosa. Ah, faz sentido. Casar-se com uma mulher de fora significava, na prática, trazer para dentro de casa os deuses dela, os rituais, as práticas que a lei de Israel condenava. A preocupação era que eles estavam, importando o vírus espiritual que já os tinha destruído antes. E a reação do Esdras quando ouve isso é... Nossa, uma das mais dramáticas da Bíblia. Ele diz: rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei perplexo. É uma cena muito forte. Muito. Para nós hoje pode parecer um exagero, uma encenação, mas o texto diz que outros se juntaram a ele, os que tremiam diante das palavras de Deus. Isso era, então, uma performance com um objetivo. Sem dúvida alguma. Não era um surto pessoal.
Rasgar as vestes, arrancar os cabelos, tudo isso no Antigo Oriente Próximo eram sinais públicos codificados de luto profundo, de horror, de uma catástrofe nacional. É como um sermão sem palavras. Exatamente. Ele está comunicando para todo mundo a dimensão da tragédia espiritual. E quando os outros se juntam, eles estão endossando essa avaliação. É uma declaração pública de que aquilo não era uma pequena infração, mas uma traição. Uma traição que ameaçava tudo. Tudo. A própria existência do projeto de restauração. E tem um detalhe de tempo ali. Ele ficou nesse estado até o sacrifício da tarde. Isso tem um significado especial. Enorme. O sacrifício da tarde era um dos momentos mais importantes da vida religiosa em Jerusalém. Um ponto fixo no dia. Ao esperar até essa hora, Esdras está ligando o pecado do povo ao centro da sua adoração. Ele escolheu o momento. Ele escolheu o momento mais sagrado do dia para finalmente quebrar o silêncio e falar com Deus. Isso só aumenta o peso do que vem a seguir. E depois desse silêncio todo, ele finalmente se levanta para orar. E o que me surpreende é o tom inicial. Eu esperaria raiva, um pedido de castigo. Mas ele começa com uma vulnerabilidade chocante. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Isso. A estratégia dele não é de acusação, mas de identificação. Ele se inclui na vergonha. É verdade, ele fala nossas iniquidades, nossa culpa. O tempo todo, ele assume o fardo coletivo. E a partir daí, ele constrói uma teologia da história de Israel. Ele diz: desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Ele não vê isso como um erro isolado. Mas como algo crônico. Exato. O mais recente sintoma de uma doença histórica. O exílio na Babilônia, na visão dele, não foi um acidente. Foi a consequência justa dessa longa história de infidelidade. É uma honestidade brutal, né? Dizendo que o sofrimento foi auto-infligido. Mas logo depois, no meio de tanta culpa, o tom muda. Ele fala de graça e de um remanescente que escapou. Como é que esses dois conceitos, culpa e graça, convivem tão de perto? Essa é a grande tensão no coração da oração. E da teologia bíblica, na verdade. Esdras é mestre em equilibrar isso. Depois de deixar clara a justiça do juízo de Deus, ele reconhece a misericórdia inexplicável. O remanescente que escapou. Isso, em hebraico, é peletá. A ideia é muito poderosa. Mesmo durante a devastação do exílio, a misericórdia de Deus agiu para preservar um pequeno grupo, uma semente, para que a nação pudesse recomeçar. Então a própria existência deles ali já era um milagre. O milagre da graça, não um direito. E ele desenvolve essa ideia da graça de um jeito bem ligado à realidade política deles, né? Quando ele diz, éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Exatamente, é uma leitura teológica da política muito, muito sofisticada. Eles não eram uma nação livre, eram súditos do Império Persa, o que é uma forma de servidão. Sim. E seria fácil ver isso como abandono divino, mas Esdras vira a lógica de cabeça para baixo. Ele argumenta que a mão de Deus estava agindo através dos reis persas pagãos. Foram eles que permitiram o retorno, a reconstrução. Entendi. Deus estava usando o poder imperial. Para dar a eles um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. A misericórdia de Deus se manifestava até na sua condição de subjugados. É impressionante. Então, ele está construindo um caso. Ele lista toda a misericórdia de Deus, a preservação do remanescente, o favor dos reis, para depois mostrar o quão mais grave é a desobediência atual. Precisamente essa é a lógica. Ele está dizendo, olha tudo que Deus fez por nós, mesmo sem a gente merecer. E é assim que a gente responde? Exato. A graça recebida aumenta a responsabilidade. E aí ele cita a lei, lembrando os mandamentos claros sobre não se contaminar. E ele ressalta que a proibição não era arbitrária. Tinha uma razão prática. Tinha. Era para que eles se fortalecessem, para que pudessem prosperar na terra. A obediência estava ligada diretamente à sobrevivência e ao bem-estar. Desobedecer era tipo um ato de autodestruição. E todo esse argumento leva a uma conclusão que, para mim, é a parte mais chocante da oração.
Depois de tudo isso, ele não pede perdão. Não? E não implora por mais uma chance. Ele termina com uma pergunta retórica devastadora. Por que ele para ali? Por que não pedir clemência? Porque, na teologia de Esdras, eles tinham chegado no fundo do poço. A pergunta que ele faz a Deus é aterrorizante. Não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todo nos consumirmos? Até que não ficasse resto nem quem escapasse. Nossa! Ele está verbalizando o pior medo possível. Que dessa vez a desobediência era tão ingrata que a consequência seria a aniquilação total, sem nem mesmo um remanescente. E ao não pedir perdão, Ao não pedir perdão, ele faz a confissão mais radical que existe. o que você quer dizer com confissão radical? Ele termina dizendo: eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Ele não dá desculpas, não negocia, não apresenta atenuantes. Ele só se coloca ali. Ele simplesmente se coloca, e ao povo, diante da justiça de Deus, em um estado de culpa total, sem nenhum mérito. É como dizer: nós falhamos. A sentença é tua. É uma rendição absoluta. Deixa o próximo passo inteiramente nas mãos do caráter de Deus. Vamos então amarrar os pontos principais. A crise em Esdras 9 não era só sobre casamentos, era uma crise de identidade, de fidelidade, que ameaçava todo o futuro da comunidade. Exatamente. Uma crise existencial. A reação de Esdras, por mais dramática que pareça, foi uma declaração pública, calculada sobre a gravidade espiritual do momento. Um ato de comunicação muito potente para aquela cultura. E por fim, a oração dele é uma obra-prima teológica. Navega essa tensão entre a culpa histórica e a graça de Deus e termina com uma submissão total à justiça divina. Perfeito. E essa história tão antiga nos deixa com uma questão que é, assim, incrivelmente atual, né? Qual seria? A narrativa de Esdras é sobre uma comunidade lutando para sobreviver e sentindo que, para isso, precisava construir muros de separação. Hoje, a gente vive num mundo globalizado, onde a ideia de separação muitas vezes é vista de forma negativa. Verdade. A história nos força a perguntar: como uma comunidade, seja ela religiosa, cultural, nacional, encontra o equilíbrio entre manter uma identidade que considera essencial e se engajar de forma saudável com o mundo ao redor? Uma pergunta difícil. Muito. O texto apresenta uma resposta radical para um contexto de sobrevivência. A questão que fica para nossa reflexão é: quais são os limites que os grupos estabelecem para si, hoje, e qual é a linha tênue que separa a preservação da identidade da exclusão que pode ser prejudicial?